Olá, quando a gente pensa no custo de um desastre ambiental, o que vem na cabeça? Prédios destruídos, talvez uma ponte que caiu, mas e se eu disser que esses números que a gente vê no noticiário são só a pontinha de um iceberg gigantesco? Pois é, hoje vamos mergulhar fundo para descobrir o custo real, e a verdade, ela é muito mais impactante do que se imagina. Então, vamos direto ao ponto, sem rodeios. Qual é a conta de verdade que os desastres ambientais deixam para o mundo todo ano? Existe uma resposta oficial, claro, mas ela esconde uma realidade financeira que é, para dizer o mínimo, bem mais preocupante. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. A coluna menor representa os custos diretos, aqueles que são oficialmente reportados, algo em torno de 200 bilhões de dólares. Agora, a coluna maior, essa é que impressiona. São os custos reais estimados, que chegam a absurdos 2,3 trilhões. A diferença não é só grande, é um abismo. E a grande questão que a gente vai desvendar aqui é de onde é que vem todo esse custo invisível. Bom, essa diferença gigantesca nos leva direto para a nossa primeira parte, a ponta do iceberg. É isso mesmo, igual um iceberg. Os danos que a gente vê na superfície, aqueles 200 bilhões, são só uma pequena fração do que está escondido debaixo d'água. E o conceito-chave para entender esse custo todo que está oculto são os custos em cascata. Pensa nisso como um efeito dominó, sabe? Uma enchente não destrói só as casas. Ela interrompe o transporte, o que impede os produtos de chegarem nas lojas. Isso causa prejuízo para os negócios, que podem acabar demitindo gente, afetando famílias e a economia local. Muito, mas muito tempo depois que a água já baixou. São esses milhões perdidos que formam o preço que ninguém vê. Agora que a gente entendeu o conceito, vamos aprofundar um pouco mais. Nessa próxima parte, a gente vai detalhar esse preço oculto, investigando os custos sociais e ambientais que, olha, raramente entram na conta final. Vamos começar pelo impacto nas pessoas, os chamados custos sociais. Entre 2014 e 2023, mais de 237 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas por causa de desastres. E só em 2024, a educação de 242 milhões de estudantes foi interrompida. Isso não é só número, né? São vidas, são futuros e comunidades inteiras desestabilizadas, com consequências que duram anos para a saúde e para o bem-estar de todo mundo. E agora, vamos para os custos ambientais. A gente está falando de uma perda estimada de até 20 trilhões de dólares por ano em serviços ecossistêmicos. O que é isso? Bom, pensa nas coisas que a natureza faz de graça pra gente. As abelhas polinizando as plantações, as florestas purificando o ar e a água. Quando o desastre danifica esses sistemas, a gente perde um valor econômico imenso. Fora isso, a agricultura sozinha perde 123 bilhões de dólares por ano. No fundo, a gente está destruindo o nosso capital natural, que sustenta mais da metade da economia do planeta. E tudo isso nos leva a um ciclo muito perigoso, a espiral da dívida por desastre. Funciona assim. Primeiro, acontece um grande desastre. Aí o governo precisa desviar fundos para recuperação e acaba aumentando a dívida. Com isso, a classificação de crédito do país pode ser rebaixada, o que torna os empréstimos mais caros. E o resultado? Sobra menos dinheiro para investir em prevenção, o que deixa todo mundo mais vulnerável para o próximo desastre. É um ciclo vicioso. Essa espiral de dívida e vulnerabilidade coloca a gente numa encruzilhada. Então agora, vamos olhar para o futuro. As escolhas que a gente faz hoje estão definindo qual de dois amanhãs que são radicalmente diferentes nós vamos ter que encarar. O relatório que baseia essa análise apresenta uma escolha bem clara. De um lado, o que eles chamam de geração impacto, um futuro de alto risco, sabe, com cada vez mais desastres e instabilidade. Do outro lado, a geração regeneração, um futuro construído com resiliência, com cooperação e com investimento inteligente. A decisão que for tomada agora vai definir o mundo das próximas gerações. E para ninguém achar que isso é um problema lá do futuro, dá uma olhada nesses números aqui. Para uma pessoa que nasceu em 1990, a chance de viver uma enchente daquelas que se chamava de 1 em 100 anos era de 63%. Agora, para quem nasce em 2025, essa probabilidade salta para 86%. Ou seja, o risco que antes era considerado raro está se tornando quase uma certeza. Mas olha, em meio a esse cenário todo preocupante, tem uma boa notícia. A gente não está aqui só para falar de problema. Vamos passar para a solução. E a solução é a resiliência, que não é um custo, mas sim um investimento mais inteligente que podemos fazer. Na verdade, é uma baita oportunidade econômica. E essa citação do relatório da ONU, que é a base da nossa conversa, resume tudo perfeitamente.
A resiliência não é apenas um imperativo moral, é um dos investimentos mais inteligentes que um país pode fazer. Isso muda completamente a perspectiva, né? Deixa de ser uma despesa para se tornar uma estratégia que todo mundo deveria adotar. Vamos falar de grana, do retorno financeiro. E a evidência aqui é muito clara. Para cada $1 investido na recuperação de terras degradadas, o retorno econômico varia de 7 a 30 dólares. Isso mostra que prevenir não é só mais seguro, é muito mais lucrativo do que ter que consertar o estrago depois. Ok, então o investimento vale a pena. Mas como é que se financia esse futuro mais seguro? A boa notícia é que o plano e as ferramentas para fazer esses investimentos inteligentes acontecerem, eles já existem. A estratégia se baseia numa abordagem com 3 frentes, bem equilibrada. Primeiro, a redução de risco, ou seja, investir para evitar que o pior aconteça. Segundo, a transferência de risco, que é usar ferramentas como seguros para dividir o peso financeiro. E terceiro, a retenção de risco, que é ter fundos de emergência preparados para aquele impacto que não deu para evitar. É uma estratégia de defesa completa. E as ferramentas financeiras para colocar essa estratégia em prática são super inovadoras. A gente está falando de títulos verdes que financiam projetos sustentáveis, de trocas de dívida onde se perdoa parte da dívida de um país em troca de investimento em resiliência, e até de seguros inteligentes que pagam rapidinho depois de um desastre. O caminho a seguir é claro e, o mais importante, é financeiramente viável. E assim a gente chega ao fim da nossa análise. A conclusão é bem simples. Resiliência compensa. A questão que fica não é se a gente pode pagar para investir nisso, mas sim se a gente pode se dar o luxo de não fazer. Então a pergunta final é: em qual futuro nós vamos escolher investir?